Galera, vamos começar agora a nossa terceira aula da semana 5, fenômenos ondulatórios. Incidência boa? Cara, muito boa, tá? Só que a incidência é maior nos fenômenos interferência e difração. São os dois fenômenos mais cobrados pelo Enem. A gente começa na primeira passada falando sobre reflexão, refração e depois vai para interferência e difração. Primeiro esqueminha já está pronto aqui para vocês, ó. Reflexão e refração de pulsos. Na reflexão, quando eu pego uma cordinha, uma molinha esticada, e eu mando essa molinha numa extremidade fixa, ela reflete com a inversão de fase. Então a fase do pulso está para cima, bateu numa extremidade fixa, ele reflete com inversão de fase. Caso essa extremidade seja móvel, ele reflete sem a inversão de fase. A extremidade móvel pode ser simulada por uma pessoa movendo o braço no momento que o pulso chega. Aí eu tenho uma experiênciazinha filmada disso daqui e já vou mostrar para vocês a reflexão com inversão e sem inversão de fase. Então, assiste a experiênciazinha aí. Conforme eu estou mostrando para você agora, eu peguei uma mola, a pessoa que está segurando se comporta como uma extremidade fixa e eu estou mandando uma reflexão com inversão de fase. Agora, caso a pessoa faça o papel de uma extremidade móvel e absorva o pulso e mande de novo, aí você vai ver uma reflexão sem inversão de fase. Então, legal a reflexão, né? Agora o que você tem que se ligar é assim, o que acontece com essa mola acontece com onda na água, acontece com a luz, acontece com qualquer onda eletromagnética. Então essas ondas também refletem e também invertem as suas fases. Lembra disso? Refração de pulsos é quando o pulso muda de meio. Só que nunca acontece a refração 100%, sozinha. Jamais isso acontece. Sempre a refração vem acompanhada junto de reflexão. Então vamos me acompanhar aqui. Uma corda fininha, um meio que a onda se propaga bem rápido, vai passar por uma corda grossa. Ou um meio que a onda se propaga de maneira mais lenta. Então aqui na corda fininha, a onda é rápida. Aqui a onda é lenta. Ó, tamanho das setas. Quando essa onda passa, ela refrata, ou seja, ela muda de velocidade. Tá aqui, ó, mudança de velocidade. Só que uma parte do pulso reflete. Um monte de coisa, né, cara? Mas é assim que acontece. Esse pulso que reflete, raciocina comigo. A corda fininha interpreta a corda grossona como uma extremidade fixa, por ser muito mais pesada, por ter muito mais densidade. Então, como a corda fininha interpreta essa como uma extremidade fixa, a parcela refletida inverte a fase. Então, parte da onda passa, parte da onda reflete, e essa que reflete inverte a fase. Agora, se eu mando o pulso da corda grossa para a corda fina, quando ele passa para a corda fina, ele aumenta a velocidade. E parte do pulso reflete. Só que esse pulso que reflete não inverte a fase, porque ele interpreta essa daqui como uma extremidade móvel. Que balaio de gato que acontece, né? Só que o fascinante é que isso acontece com qualquer onda. Isso é usado em exames de ultrassonografia, isso é usado em prospecção de petróleo. Raciocina comigo, no exame de ultrassonografia. O ultrassom vai passar por vários meios diferentes, pele, gordura, líquidos, ossos. Cada vez que muda de meio, ele refrata, reflete. Ao refratar e refletir, o aparelho de ultrassom consegue fazer o mapeamento tridimensional do que está à frente dele. A prospecção de petróleo, mesma coisa. Eu pego um navio com uma rede de emissores de, se eu não me engano, no caso é infrassom. Uma rede de infrassom enorme atrás do navio, em boias. E esse infrassom vai para o fundo do oceano. Conforme ele vai pegando diferentes rochas, ele reflete e refrata, e você vai ter o aspecto das rochas abaixo do oceano. Aí pega um geólogo, o cara vai saber se aquela rocha é uma espécie de rocha-tanque, uma rocha porosa onde pode ter uma reserva de petróleo. Então tudo por reflexão e refração. Ou seja, esses experimentos com cordinhas
que parece, puta, bonitinho, mas para que serve? Ele é a base para a gente entender a reflexão e refração de ondas. Batendo uma extremidade fixa, reflete sem inverter a fase. Extremidade móvel, reflete invertendo a fase. Refração mudou de meio, ele sempre reflete e refrata. E aí tem um lance. Quanto mais diferentes forem esses meios, mais reflete e menos refrata. Olha que doido. Então, no caso do ultrassom, se eu quiser ver bastante o realce ali de duas superfícies, dois materiais diferentes, quanto mais diferentes eles forem, melhor a imagem fica. Porque mais reflete e menos refrata. Isso é muito bom para a produção de uma imagem de alta qualidade. Eu vou encaixar agora um videozinho, ele inclusive está no meu canal, um videozinho bem curto, aberto, onde eu mostro uma experiência com essas molas aqui, de reflexão e refração. Na sequência desse vídeo a gente volta e já vai fazer exercícios desses dois assuntos. Na nossa lista tem apenas 2 exercícios desses 2 assuntos. Não são assim assuntos tão cobrados. Mas também a gente não perde tanto tempo, vale a pena dar aquela revisada e você viu as aplicações. Enem vai te cobrar as aplicações. Legal? Assiste o vídeo aí. Galera, vira o videozinho com a mola refletindo, refratando. Expliquei bem certinho para vocês, então você viu que esse fenômeno acontece. Não sei se você percebeu que essas molas, apesar de uma ser bem grossona e outra mais fininha, elas não são assim tão diferentes. Inclusive elas foram feitas com o mesmo arame. Por esse motivo, a maior parte do pulso passou e um pulso bem pequenininho é que foi refletido. Então essas duas molas privilegiaram a refração em detrimento da reflexão. Agora a questãozinha 6, povo. O princípio básico da produção de imagens em equipamentos de ultrassonografia é a produção de ecos. O princípio pulso-eco refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom que atravessa os tecidos do corpo. No processo de interação entre o som e órgãos ou tecidos, uma das grandezas relevantes é a impedância acústica, relacionada à resistência do meio à passagem do som, definida pelo produto, densidade do material, pela velocidade do som nesse meio. Então, impedância acústica é definido como sendo ρ vezes V, que é a densidade do meio vezes o produto da velocidade. Quanto maior a diferença da impedância acústica das estruturas, maior será a intensidade de reflexão do pulso e mais facilmente a gente pode diferenciá-las. Foi o que eu falei agora há pouco. Meios muito diferentes privilegia a reflexão em detrimento da refração. A tabela mostra os diferentes valores de densidade e velocidade para órgãos e tecidos. Então a gente tem cérebro, músculo, gordura e osso.
Batendo o olho na tabela, qual que tem o maior produto ρV? Com certeza o osso. O osso tem o maior produto ρV, a maior impedância acústica. E o que tem a menor impedância acústica é a gordura, que é o menor produto ρV. Aí o cara me pergunta o seguinte: em uma imagem de ultrassom, as estruturas mais facilmente diferenciáveis são... Então olha lá, cara, isso é a famosa questão Enem, cara. Ele pegou um conteúdo que eu passei para você dentro da caixinha, né? Reflexão, refração, cordinha, experiência. Aí ele pega uma aula de ultrassom. Então ele foi lá, cara, num curso de ultrassonografia, pegou as informações daquele curso e colocou para vocês. Qual é a habilidade que você precisa para resolver essa questão? Interpretação do texto e da tabela. É só isso que você precisa. Se você interpretar muito bem, principalmente a tabela, você mata essa questão. Se ele quer facilmente diferenciar, as duas substâncias têm que ter impedâncias acústicas muito diferentes. Quem tem a maior diferença de impedância acústica? Osso e gordura. O osso tem a maior impedância, a gordura tem a menor. Isso daí mata rapidinho na letra A. Legal? Questão Enem, questão rápida, questão inteligente e física do dia a dia. Vamos fazer agora, para finalizar esse assunto, para finalizar refração e reflexão, a questão 25. Vou ajeitar ela aqui. Mais uma questãozinha, galera, então uma questão de reflexão envolvendo sonar. Tá aí, foram as duas aplicações que eu mostrei para vocês na aula. Eu falei sobre prospecção de petróleo utilizando um sonar que trabalha com infrassom e o ultrassom nos exames de ultrassonografia. Uma questão de cada no Enem. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos, e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco, ou o fenômeno ou eco, correspondente à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por 1/10 de segundo, 0,1 segundo. Considerando a condição em que a velocidade do som no ar é 340, qual é a distância mínima que a pessoa deve estar de um anteparo ao refletor para que possa distinguir o eco do som emitido? Ah, legal. Então é assim, ó. Apesar de ele ter falado e explicado a respeito do ultrassom, ele não vai usar nada disso. Ele só quer saber a distância mínima do eco para o ser humano. Dois sons separados por 1/10 de segundo. Oh, oh! Você ouve os dois sons. Se o intervalo de tempo for menor que isso, aí você já ouve a reverberação. A reverberação são esses sons emendados. É um prolongamento do som emitido, mas não ficam separados, ficam juntos. Para fazer essa conta é muito simples. Velocidade média, ΔS por ΔT. A velocidade média é 340, o ΔS a gente vai achar, e o ΔT 1/10 de segundo, gerando um ΔS de 34 metros. Só que essa não é a distância mínima do eco, não é 34 metros. Por quê? Aqui está um carinha gritando. Oh! E aqui tem uma parede. Esse som, ele vai e volta. Essa ida e volta tem que dar 34 metros. Resultado, a distância até a parede tem que ser de 17 metros. Porque 17 de ida, 17 de volta, dá os 34, que vai dar 1/10 de segundo. Legal? Uma galera erraria esse teste fácil nos 34. Uma galera. O cara mete uma equação da velocidade média, acha o 34 e acaba perdendo a questão. Uma questão rápida, fácil, envolvendo ondulatória e cinemática. Legal? Então essa foi a primeira parte da nossa aula de fenômenos ondulatórios. Na sequência, nós vamos falar então de interferência, difração e polarização. São os outros fenômenos ondulatórios. E na semana que vem é só acústica. Na verdade, polarização tá para semana que vem, foi mal. Só interferência e difração na sequência dessa aula e semana que vem que vai entrar. Vixe, aí vai entrar um monte de coisa. Valeu? Continua que eu já vou falar dos próximos fenômenos.
Vamos agora então para os últimos tópicos da nossa semana 5, envolvendo ali fenômenos ondulatórios. Ó, dois fenômenos que aparecem bastante, cara, interferência e difração. Então esse quadro aqui é dedicado à interferência de ondas. Primeiro passo, interferência e difração, bota uma coisa na tua cabeça. São fenômenos que caracterizam caráter ondulatório. Se a coisa faz interferência, se a coisa faz difração, a coisa é onda, ou pelo menos tem característica de onda. Então, se eu quiser provar que o elétron tem um caráter de onda, eu vou fazer uma experiência de difração e interferência com o elétron. Se eu quiser provar que a luz é uma onda, eu vou fazer uma experiência de interferência e difração com a luz. Interferência e difração são experimentos que explicam exclusivamente o caráter ondulatório. A experiência que torna bem visual a interferência é a interferência em cordas. Tá? Em cordas ela é bem tranquilinha. Então vem dois pulsos com a mesma fase. Quando esses pulsos se encontram, eles somam as suas fases gerando uma interferência construtiva. Então você tem que lembrar assim, numa interferência construtiva eu vou ter amplificação. Vou fazer uma interferência construtiva de som, eu vou ter muito som. Eu vou fazer uma interferência construtiva de luz, eu vou ter muita luz. A interferência construtiva, ela vai somar as duas amplitudes das duas ondas separadas. O Enem cobra mais isso daí. Você vai ver que ele vai colocar uma questãozinha envolvendo som, uma questãozinha envolvendo iluminação. Num determinado ponto, você ficou sem som. Num determinado ponto, o som amplificou. Sacou? É assim que os caras cobram. Então, lembra que a interferência construtiva, se for som é muito som, se for luz é muita luz. Amplifica o efeito. Nesse caso, cada onda está indo para o seu caminho, né? Uma onda está indo para a esquerda, outra onda está indo para a direita, então elas seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Por isso que é característica de onda. Se fosse uma característica de partícula, essas partículas iriam colidir e não passar uma pela outra. No caso da interferência destrutiva, eu tenho um pulso com a fase para cima, um pulso com a fase para baixo. Quando eles se cruzam, uma fase para cima, outra para baixo, eles se aniquilam momentaneamente. Você fala, professor, mas como é que uma corda que não tem nada, que está lisinha, volta a ter um pulso? Porque essa corda aqui, ela está cheia de tensões transversais. Porque ela veio com essas tensões transversais. Então não é a mesma coisa que uma simples corda esticada. Isso é uma foto, isso é momentâneo. Então vem com os pulsos invertidos, interferência destrutiva, se for som eu cancelo o som, se for luz eu cancelo a luz. E depois cada um segue o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Então existem esses dois tipos de interferências e com as cordas ou molas é muito fácil a gente visualizar isso daí. Então eu preparei uma experiênciazinha para vocês, mostrando a interferência construtiva, mostrando a interferência destrutiva envolvendo molas. Então assiste a experiência aí, José. Então deu pra ver em câmera lenta, cara, onde eu pausei ali, deu pra ver certinho as interferências construtivas, destrutivas, ficou legalzinho pra gente ver. Então isso acontece. Agora vamos ver as condições de interferência quando eu tenho duas fontes. Isso também é bem comum. Eu pego duas fontes como se fossem dois alto-falantes e eles estão em fase. Alto-falantes em fase, eles fazem esse movimento aqui, ó, juntinhos. Porque lembra que um alto-falante ele faz um movimento do cone para cima e para baixo. Se você pegar um alto-falante grande, inclusive, você consegue ver isso acontecendo, né? O cone do alto-falante indo para frente e para trás.
Quando eu tenho alto-falantes em fase, eles fazem junto. Se eu inverto a ligação de um deles, eles ficam em oposição de fase. Aí enquanto um joga pressão no ar, o outro faz uma rarefação. Aí eles trabalham, né, contrários. Aí o som vai ficar uma bosta. Entendeu? Então, os alto-falantes têm que estar em fase. Por isso que alto-falante, não sei se vocês já viram isso, quando você vai ligar um alto-falante com fio, ele tem o polo positivo e o polo negativo. Você tem que ligar ele positivo no positivo, negativo no negativo. Se inverter a fase, você não queima nada. Ele simplesmente vai trabalhar em oposição com a outra caixa de som e fica uma porcaria. Duas fontes em fase. Elas estão emitindo o mesmo som, a mesma luz. Se eu pego um ponto equidistante, esse ponto central, ele é equidistante. Essa distância, esse ΔS, é igual ao de baixo. Quando os pontos são equidistantes, aqui eu vou ter uma interferência construtiva. Então, se for som, vai ter uma amplificação de som. Se for luz, vai ter uma amplificação de luz. Um outro ponto que gera interferência construtiva são esses pontos laterais. Nesses pontos laterais, é fácil você perceber que nesse aqui, ó, o ΔS1, ele é menor que o ΔS2. Vou até fazer de vermelho aqui, ó, estou falando desses daqui. Esse é o ΔS1 e esse é o ΔS2. O ΔS2 ele é maior. Se eu quero uma interferência construtiva, esse caminho maior, ele tem que ser uma onda a mais. Porque se ele for uma onda a mais, vai dar uma interferência construtiva novamente. Para e pensa. Ah, foram 4 ondas aqui em cima. Chegou uma crista. Aqui embaixo estão vindo 5 ondas. Vai chegar uma crista também. Aí encaixa a crista com crista e vai dar construtiva. No próximo, lá para cima, porque tem mais, não para nesse daí não. Agora, essa diferença de caminho tem que ser 2 ondas. Vamos supor que o caminho de cima tem 4 ondas. Se o de baixo tiver 6 ondas, vai dar interferência construtiva novamente. Então a regra para interferência de 2 fontes é a diferença de caminho. Eu escrevi aqui, ó, ΔS1 menos ΔS2. Pode ser o contrário, tá? Pode ser ΔS2 menos ΔS1. Basicamente é o maior ΔS menos o menor. Isso se chama diferença de caminho. Se a diferença de caminho der 1 onda, 2 ondas, 3 ondas, 4, 5, 6, sempre vai dar construtiva. Toda vez que a diferença de caminho for múltiplo inteiro de uma onda, vai dar construtiva. Então, numa equação, escrevemos assim, ó, n lambda sobre 2. Se o n for par, é fácil a gente perceber que essa conta vai dar lambda, 2 lambda, 3 lambda, aí vai dar interferência construtiva. Agora, se o n for ímpar, aí a diferença de caminho vai dar quebrada. Vai dar meia onda, 1 onda e meia. Aí o que vai acontecer? Se der meia onda, vai encaixar uma crista com um vale. E uma crista com vale destrói. Não vai dar interferência construtiva, vai dar interferência destrutiva. Então vai criar no anteparo as chamadas franjas de interferência. Franjas de interferência. Que é claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Ou então, com som, sem som, com som, sem som. Tô te mostrando agora uma foto de franjas de interferência feitas com um laser. Então você vê o ponto central que era para o laser acertar, era para o laser ter apenas uma bolinha. E na lateral você está vendo as franjinhas. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Isso são franjas de interferência com laser. Para conseguir isso, eu fiz assim, ó. Eu peguei esse espaço entre as fontes, um fio de cabelo. Eu passei um fio de cabelo, com isso o laser passou desse lado e desse lado. E criou a imitação de 2 fontes. Ele imitou 2 fontes, porque eu botei um obstáculo no meio bem fininho, um fio de cabelo. E aí ele gerou o padrão construtiva e destrutiva. Legal? Então isso é interferência, cara. Interferência tem uma incidência boa? Tem uma incidência boa, e agora acho que a gente pode treinar alguns testes relacionados a isso. Vou apagar o quadro, deixar prontinho aqui para a gente trabalhar. Vamos começar trabalhando com a questão 4.
Olha a questãozinha então, galera. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há um alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizar as conexões de caixa de som. A gente está perdendo isso daí, as pessoas não reparam mais nisso, porque agora é tudo Bluetooth, né? Bluetooth você conecta e já vem as caixinhas todas conectadas. Mas antigamente você tinha que conectar, tinha um aparelho de som e as caixas de som separadas. Você conectava os fiozinhos mesmo. Não tinha perigo nenhum, nunca ia dar choque, porque ali está trabalhando só com um sinal, mas tinha que observar isso daí, os positivos e negativos. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de um equipamento de som mono. O equipamento mono é quando você só tem um canal de saída. O equipamento estéreo é quando você tem dois canais de saída independente. Aí você tem um som do lado esquerdo e o som do lado direito. Esse é o som estéreo. O som mono é um canal só, sai igual nas duas caixas, no qual os alto-falantes emitem as mesmas ondas. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. E no segundo, mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Ó, a gente já comentou em sala de aula esse lance de polaridade invertida. Aí, ó, o cara inverteu a polaridade de uma das caixas de som. O que ocorre com os alto-falantes E e D se forem conectados de acordo com o segundo esquema? A gente já estudou e viu o que vai acontecer, então vamos ler. O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito. Não, se você inverter ligação, ele não entra em curto-circuito, ele vai trabalhar em oposição de fase, é isso que vai acontecer. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequência ligeiramente diferente? Não. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes? Não. Fase sim, frequência não. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam lapso de tempo? Não. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase, maravilha, provocando o fenômeno de interferência destrutiva nos pontos equidistantes. Tá aí, galera, exatamente o que a gente falou aqui, só que ele contextualiza com o alto-falante. Então é a física do dia a dia. Ah, tô lá em casa, liguei o alto-falante errado, o som ficou uma porcaria. Já aconteceu isso. Há bastante tempo atrás, o meu irmão colocou som no carro, colocou lá 2 alto-falantes, quando eu era moleque ainda. E reclamava que o som estava ruim, que o som estava ruim, que o som estava ruim. Quem instalou não conseguia arrumar, ele levou em outro cara. Outro cara na hora falou, mas tá ligado errado, tá em oposição de fase. O cara reverteu a ligação e ficou perfeito o som. O cara que estava ligando, Zé Ruela, não prestou atenção nas coisas, tá? Física do dia a dia, sai da caixinha, meu velho, é assim que o Enem trabalha. Agora vamos fazer uma continha envolvendo interferência. Então vamos para a próxima questão aí. Aí, ó, questãozinha 9. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno de interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos, ADC e AEC. Vamos ver se a gente já consegue deixar aqui a figura. Tá aí, ó. ADC é o caminho da esquerda, AEC é o caminhozinho da direita. Ó, eu fiz da esquerda, minha mão foi pro outro lado, porque eu tô olhando de frente na tela, tá bom? Tá. Com o trajeto ADC igual ao AEC, capta um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostra a figura, a intensidade da saída fica praticamente nula. Dessa forma, conhecida a velocidade do som, que é 320, qual o valor da frequência do som? Galera, se a frequência tá... se a intensidade do som tá praticamente nula, é que tá dando interferência destrutiva. Isso significa que a diferença de caminho tem que dar meia onda. A diferença de caminho dando meia onda, a interferência vai dar destrutiva. Então já vamos aqui, ó, essa é a nossa condição. Diferença de caminho igual a lambda sobre 2. Agora, qual é a diferença de caminho? Vamos dar uma olhada no desenho novamente? Ó, o caminho ADC, ele está 10 centímetros maior. Então a diferença de caminho é 10 centímetros.
Não é. É 20 centímetros. Porque são 10 centímetros no tubo de cima e 10 centímetros no tubo de baixo. Então a diferença de caminho, 20 centímetros. Então, sabemos que 20 centímetros é igual a lambda sobre 2. Consequentemente, o lambda vai dar 40 centímetros, que é igual a 0,4 metros. Equaçãozinha de onda, vai lamber ferida, velocidade 320, comprimento de onda 0,4 vezes a frequência. Tá aí. Vai dar 800 Hz de frequência. Tá aí, ó. Então a gente viu a primeira questão envolvendo aplicação, viu a segunda questão envolvendo condições de interferência. Um aluno que não sabe condições de interferência, mas trava bonito. Ah, eu quero que o trombone de Kink amplifique. Então a diferença de caminho tem que ser lambda, 2 lambda, 3 lambda. Eu quero que o trombone de Kink destrua o som. Então a diferença de caminho vai ter que ser meio lambda, 1 lambda e meio. Essa é totalmente o que estava no nosso quadro agora há pouco. Então jogando aí vai dar letra C. Letra C. Maravilha. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre difração e depois vamos fazer mais uma questãozinha. Então vamos voltar para o quadro aí, trabalhando com difração. Então vamos lá, outro fenômeno que acompanha a interferência, outro fenômeno que prova caráter ondulatório das ondas, de qualquer coisa, caráter ondulatório das ondas foi bom, né? Que prova caráter ondulatório de qualquer coisa. Enfim, o que é difração? Fenômeno pelo qual uma onda contorna obstáculos. Ó, obstáculos ou fendas. Eu estou mostrando a difração em fendas. Contorna obstáculos ou fendas. Nessa primeira situação, o tamanho da fenda é muito, muito menor do que o comprimento de onda. É uma fenda muito pequenininha para uma onda com um comprimento de onda muito grande. Para essa situação, a onda não passa. Mas tem que ser uma ordem de grandeza de diferença, tá? Pelo menos uma ordem de grandeza de diferença. Que é o lance da radiação de micro-ondas, que tem um comprimento da ordem de 10 centímetros, com fendas bem estreitas, buraquinhos bem pequenininhos na porta do forno de micro-ondas. Aí a radiação por ali não passa e você pode ficar na frente do forno olhando o teu piruzão assando lá dentro, sem problema nenhum. Agora, se o tamanho da fenda é muito parecido com o comprimento de onda, aí essa onda passa e difrata, ela contorna o obstáculo. A onda passa e difrata. Esse caso é uma onda de rádio, por exemplo, contornando prédios, contornando montanhas, ela contorna muito bem, ela passa e difrata muito bem, porque estão na mesma ordem de grandeza. Então, comprimento de onda da ordem de 4 metros, 3 metros, e prédios da mesma ordem de grandeza, de largura, com 5, 10, 15 metros. Ainda estamos na mesma ordem de grandeza. Então, passa e difrata. Agora, se a onda for muito pequenininha para a fenda, ela também passa. Só que ela vai deixar muita região desprovida de sinal, desprovida de onda. Vai gerar aqui regiões de sombra e regiões de sombra. Então aqui a onda passa e não difrata. Então isso é difração, cara. O vestibular pode falar para você, a difração ocorre quando a fenda ou obstáculo é menor ou igual ao comprimento de onda? De boa. Tá? Se o obstáculo ou a fenda for do mesmo tamanho ou menor, funciona. O que não pode é ser uma ordem de grandeza de diferença. Muito, muito menor, aí não vai rolar. Tá bom? Vou mostrar para vocês agora uma experienciazinha usando uma cuba de ondas. Uma cuba de ondas é um experimento assim. É um aquáriozinho rasinho, iluminado por cima, onde eu gero ondas nesse aquário com uma espécie de vibrador, um motorzinho excêntrico. E embaixo, em folhas de papel, é projetada a sombra dessas ondas. Aí eu filmo aquilo. Então foi isso que eu fiz. É um aquário rasinho, iluminado de cima, filmando embaixo.
Ele é perfeito para mostrar a difração. Então, assiste aí. Galera, nós temos então aqui, ó, a nossa cuba de ondas. Aqui eu tenho um motorzinho excêntrico. Aqui eu tenho um reguladorzinho para esse motor, que é um reostato, aquele resistorzinho variável. E quando eu ligo ele aqui, ó, eu consigo regular o giro desse motorzinho. O giro desse motorzinho. Aí olha só o que acontece, olha que fenômeno legal. Eu tô com uma lanterna ligada aqui em cima, ó. Tem uma lanterna vindo luz aqui de cima. E aparece aqui embaixo a sombra da onda, né, cara? Então é isso que a gente vai se concentrar aqui na experiência, ó. Olha aí. Então é essa que vai ser a nossa experiência. A gente consegue com a câmera ver ali a propagação das ondas. Aí eu regulo a frequência. E geram ondas aqui, ó. Ondas planas, por exemplo. São geradas pela reguinha vibrando ali. Vou mostrar algumas coisas agora para vocês, ó. O fenômeno de difração que eu havia comentado na aula. Então vou colocar aqui um anteparo. Vou colocar aqui um outro anteparo. E vou deixar uma fresta aqui no meio. Agora eu vou regular aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue uma difração legal. Já tá dando ali, ó. Ó como é que essa última onda aqui, ó. Ó como é que ela passa legal pelo orifício. O comprimento de onda tá aproximadamente do tamanho do orifício. Ela tá passando e se espalhando legal por toda a região. Ela tá difratando. Agora eu vou fazer uma experiência onde eu vou deixar o orifício grande. E vou jogar uma onda com uma frequência bem alta. Olha como é que a onda praticamente passa reto aqui, ó. Ela passa aqui e aqui nesse canto você não tem nada, ó. Nesse canto você não tem nada, nesse canto você não tem nada. Ela passa sem difratar. É isso que acontece com o sinal do celular quando encontra uma montanha. E se eu altero a frequência, a gente vai conseguir fazer ela difratar, ó. Ó como é que com a frequência bem baixa, ela já difrata. Porque o orifício está bem grande. Olha aí, ó. Aqui ela está difratando, ó. E a gente ainda vê aqui um padrão de reflexão, né? Um padrão bem legal de reflexão. Então essa foi então a difração. Bonitinho de ver numa cuba de ondas, né? Então a gente viu o reflexo num espelho côncavo e viu ali a difração com um orifício do mesmo tamanho do comprimento de onda e com um orifício bem maior que o comprimento de onda. Aí você viu as duas situações. E se o orifício for pequenininho, aí a onda não passa. Coloquei um orifício bem pequenininho. Vou gerar aqui uma onda. Aí, ó. A gente não tem onda passando praticamente nada aqui, ó, nesse orifício. Tá? Então, quando o orifício é pequeno demais para o comprimento de onda, aí ela não passa. Não está encostado, tá? Está bem pertinho, mas não está encostado. Então, esses são os fenômenos da difração. Muito massa. Então, para a gente finalizar a nossa aula de ondulatória, primeira aula de ondulatória, vamos agora mexer com a questão 10. E ela envolve tanto difração quanto interferência numa famosa experiência, a experiência das fendas duplas de Thomas Young. O cara falou assim, ó, o debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre teoria corpuscular e teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar a discussão, realizou um experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo, há uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão de franjas claras e escuras. Saca só, galera. A gente tem aqui a luz vindo, passando por uma fenda bem estreitinha, de mesma ordem de grandeza. Que fenômeno que ela sofre? Difração. Aí eu vou passar
por outras 2 fendas. Sabe o que eu estou imitando? A interferência com 2 fontes. Cada fenda dessa se torna uma fonte. Então agora é a interferência com 2 fontes, que cria o padrão de franjas. As franjas de interferência, como havia explicado para vocês. Esse experimento prova caráter ondulatório de qualquer coisa. Se eu jogar elétrons aqui, e esses elétrons formarem um padrão de franja, significa que os elétrons têm comportamento de onda. E essa experiência já foi feita, inclusive, naquela época. Legal. Estamos sabendo de tudo agora. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria. Cara, esse experimento ele é totalmente baseado na teoria ondulatória. Então você nem lê a letra A, desencana da letra A, porque a teoria que o Young provou foi uma teoria ondulatória. Na letra B, esquece. Agora vamos lá. Letra C. Uma teoria ondulatória? Sim. Justificada pelo fato de, no experimento, a luz sofrer difração e polarização. Não, polarização é semana seguinte. Esse fenômeno não é polarização. Esse fenômeno é interferência e difração e interferência. Ondulatória, justificada pelo fato do experimento. A luz sofrer interferência e reflexão? Não. Ondulatória, justificada pelo fato no experimento. A luz sofrer difração e interferência. Aí sim, cara. Experimento de Thomas Young, letra E. Letra E. Galera, com isso a gente vai finalizando a nossa semana 5. E ó, para você fazer relacionada a interferência e difração, questões 5, 30 e 33. 5, 30 e 33. Lembra do seguinte, faça só as questões que eu estou orientando. Ao longo dos vídeos eu vou orientando as questões. Porque essa lista de 40 exercícios, ela vai valer para a semana que vem também. Então tem bastante assunto que eu ainda não falei. Olha os assuntos da semana que vem. Ressonância, efeito Doppler, ondas estacionárias, polarização, cordas sonoras, tubos sonoros e fenômenos da acústica. E pêndulos também. Semana que vem, 3 aulas, 4 aulas fácil. Valeu? Galera, um abraço, bons estudos para vocês. Até semana que vem.